Olá a todos, muito bem-vindos ao canal da Aero Magazine. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Eduardo Sanovics, que é o presidente da ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Ele veio aqui bater um papo conosco para falar da retomada do setor, o que foi feito desde o início ali da crise da pandemia, que foi bastante sério, afetou o mundo inteiro. O Brasil conseguiu, com todos os problemas, superar relativamente bem todo esse período. Ele vai vir aqui conversar conosco. Eduardo, muito bem-vindo. Bom, queria começar perguntando como a BA lidou com toda a crise que a gente passou nos últimos meses, desde a pandemia que aconteceu lá em março, até agora. Como vocês têm trabalhado para gerenciar toda essa crise, junto à aviação comercial e também ao governo brasileiro? Nós criamos, lá em março do ano passado, um grande painel com 3 eixos, divididos em 41 medidas. O primeiro eixo era um conjunto de medidas internas à aviação, pouco visíveis para os consumidores, cujos destaques podem ser a revisão de uma série de contratos ligados a, por exemplo, devolução dos aviões, alguns aviões em leasing, revisão de contratos, os mais variados de manutenção e prestação de serviços, e, principalmente, um acordo com praticamente com todos os sindicatos, na realidade, por meio do qual nós fizemos uma revisão de jornada de salários, da revisão de jornada e salários por parte dos trabalhadores em troca de estabilidade. Esse foi o primeiro bloco. O segundo bloco já é mais visível para o mercado e para os consumidores, que é o bloco no qual a gente, de fato, começa um debate com o governo federal, principalmente por meio do Ministério da Infraestrutura e da SAC, depois a ANAC, DECEA, Ministério do Turismo, Infraero, CAD, Secretaria do Consumidor, enfim, todos esses envolvidos. E aí surgem as medidas de prorrogar o direito de todo mundo rever data de bilhete, sem multa e sem custo, o estacionamento das aeronaves nos pátios da Infraero, diferimento de tarifas, a criação da malha essencial, logo na sequência, todas as ações de transporte de médicos, depois de insumos e agora de vacinas, enfim, é o bloco mais consistente, assim, mais da metade das medidas estão aí. O terceiro bloco é o que não andou. Foram as 3 medidas que a gente demandou junto à economia. Primeiro, pedido de linha de crédito junto ao BNDES, não saiu. Segundo, a liberação do saldo de fundo de garantia dos aeronautas e dos aeroviários, também não foi liberado pelo Ministério da Economia. E terceiro, o resgate da regra que sempre foi vigente no Brasil do IR do leasing, que até agora está em debate. Com isso, nós constituímos uma agenda com a qual estamos atravessando essa crise. Eu já vejo hoje mais chuva para trás do que à frente. Uma dúvida, todas essas 3 medidas que não foram aplicadas, quanto que ela impactou no momento atual, ou as empresas aéreas e a própria ABAR conseguiram gerenciar bem essa situação, mesmo sem as 3 medidas que foram pedidas? Cada um teve que buscar seu rumo, né? A Latam entrou no Chapter 11 americano, a Gol teve injeção de capital por parte dos seus acionistas, a Azul foi ao mercado, emitiu debêntures, né? As demais, as menores que a BR representa, por exemplo, a Voipes congelou suas atividades, né? A MAP acabou comprada pela Gol, a RIMA e a Abaeté, de alguma forma, se voltaram para a agenda de transporte, principalmente aeromédico. Um ponto que você fez uma avaliação como presidente da BA é como você vê que foi feito esse desempenho das companhias aéreas ao longo dessa crise, a maior crise de toda a história da aviação, e ainda assim acabaram superando bem até, digamos assim. Como é que você avalia todo esse período e o que foi feito pelas companhias? Olha, foi o período, como todos já virou, como todos dizem, né? É o período mais difícil da nossa história, desde que a aviação como nós a conhecemos é organizada logo após a Segunda Guerra Mundial. As empresas tiveram um processo que entra para a história do ponto de vista do enfrentamento à crise,
primeiro, pelo envolvimento das equipes. Quer dizer, foi todo mundo para a guerra, foi todo mundo para a luta, todo mundo aqui trabalhou 7 por 24. Eu digo, de forma um pouco bem-humorada aos amigos, que faz 1 ano e meio que todo dia, quarta-feira, toda hora é 15 horas, porque a agenda é impressionante, né? Então, primeiro, acho que houve comprometimento das equipes. Segundo, resiliência, porque o conjunto de novos desafios que aparecia a cada dia era imenso. Era todo dia 2, 3 novidades e tínhamos que ter novas soluções. Terceira questão que me chamou muita atenção foi o grau de parceria e unidade entre toda a cadeia produtiva. Muita gente que não se conhecia pessoalmente, se via pelas câmeras ou pelo telefone e vinha junto para resolver o problema, né? E 4, é o fato da gente ter ciência de que o tempo todo a gente tinha que manter a mesma qualidade de atenção, não importa se para 5, 10 ou 15% do mercado, mas que a aviação brasileira alcançou ao longo dessa última década um patamar que a gente não podia comprometer. E eu creio que nós damos conta dessa travessia. Com certeza, acho que poucos países saíram numa média tão bem quanto o Brasil, né? Pegando a Europa, que está bem conturbado ainda. Você acredita também que essa indefinição de governos, principalmente para a retomada internacional, tem atrapalhado muito a aviação? Ou é natural ainda estarem debatendo o que vai fazer, se abre fronteira, se não abre? Ou você acha que realmente precisa sentar com o setor aéreo e todo mundo conversar para chegar a um senso comum? É uma resposta difícil, Edmundo, porque o planeta criou um conjunto muito grande de restrições para o tráfego de brasileiros, para o ingresso de brasileiros fora e para a vinda de pessoas para cá. O passageiro brasileiro hoje é o segundo passageiro com mais restrições no mundo, só perde para o sul-africano. Essas restrições foram criadas a partir da leitura que se faz em cada país das informações que chegam no Brasil, tá certo? E as informações, infelizmente, são informações muito complicadas do ponto de vista do enfrentamento à crise. Logo, o processo de retomada do tráfego internacional, o processo de reconectar essas ligações todas, não é um processo que se resolve com uma conversa interna aqui no Brasil conosco. É um processo que se resolve com uma conversa que tem que ser necessariamente liderada pela nossa diplomacia e por um esforço importante de relações públicas e promoção do governo federal, talvez por meio do Ministério do Turismo, em parceria conosco. Mas o protagonismo tem que ser um protagonismo oficial. Não bastará a ação individual ou mesmo coordenada das empresas aéreas por meio da ABAR para enfrentar essa agenda nos próximos meses. Outro ponto que me chamou muita atenção é que o Brasil, em 2020, teve uma retomada relativamente constante, né? Tivemos aquele pico no início do ano, uma pequena queda, depois agora, pelo terceiro mês consecutivo em julho, a aviação vem crescendo. Como é que você considera todo esse movimento e quais são os principais motivos do Brasil no mercado doméstico ter feito uma evolução constante no transporte aéreo? Ano passado, quando a crise começou, nós caímos para 8% da malha, tomamos a decisão, e aí já as parcerias com a ANAC, com o CAD, os debates mais que as parcerias foram fundamentais, tomamos a decisão de manter uma malha essencial no ar. Isso foi fundamental para manter o país conectado. É impossível você chegar de Florianópolis a Brasília no mesmo dia se não for de avião, certo? É impossível você chegar a Macapá se não for de avião, a opção no mesmo dia. A opção é vir de Belém de barco, por exemplo. E muitas vezes quem está em outras partes do país não se dá conta disso. Aí, essa malha essencial só melhora no segundo semestre do ano passado, quando os protocolos de segurança sanitária são implantados. Nós tivemos um debate muito forte com a Anvisa nesse sentido, e foi interessante porque nós somos checados 3, 4, 5 vezes em cada procedimento, e todos eles aprovados e constatados do ponto de vista técnico que eram seguros, garantiram aquela retomada.
veio a segunda onda no começo do ano, a gente cai de novo, e agora estes protocolos no ar, somados ao avanço da vacinação, estão levando a essa retomada, e para mim é vital que a campanha de vacinação se massifique cada vez mais e se acelere cada vez mais, a fim de que a gente possa, de novo, colocar a malha no ar e atender as pessoas, e as pessoas, principalmente, voltarem a pôr de pé os seus projetos, né, pessoais ou corporativos, profissionais. Outro ponto que me chamou bastante atenção foi também o movimento das companhias de transportar vacina. Foi feita uma campanha ou as empresas, de forma isolada, tomaram a atitude de assumir também o transporte das vacinas no país? Não, foi uma ação da ABAR, junto a todas as empresas. Nós nos apresentamos ao Ministério da Saúde, já em janeiro, e nos oferecemos para transportar gratuitamente as vacinas por todo o país. Então, o Ministério da Saúde recebe as vacinas, já tem o contato de todas as empresas, majoritariamente elas são distribuídas a partir do galpão do Ministério em Guarulhos, chegam em Guarulhos, praticamente todas, né? Chegam em Guarulhos, e de lá a gente está distribuindo para o país inteiro, já passamos devemos estar batendo 100 milhões de vacinas transportadas gratuitamente esses dias, porque só as que não andam de avião são as que chegam em Guarulhos e são distribuídas em São Paulo, elas vão de caminhão, né? Mas as que estão indo para o Brasil inteiro, nós coordenamos esse processo e estamos orgulhosos. O processo de transporte de insumos, por exemplo, os respiradores na crise em Manaus, nós que levamos todos lá para cima também gratuitamente, e desde que a crise começou, estamos transportando profissionais de saúde que estão trabalhando no combate à pandemia também gratuitamente. Já passamos de 8 mil transportados. E tem cenas muito bonitas, vídeos de bordo, do comandante, acho que foi um voo da Gol, o comandante anunciou, eles estavam indo de Brasília para Bahia, com uma equipe de saúde. O comandante anunciou que tinha essa equipe a bordo, os passageiros aplaudiam a equipe. Tem uma cena muito bonita aí, está rodando pela internet. Para a gente fechar aqui o assunto primeiro dessa parte da pandemia e passar para os demais, qual você acha que foi a grande lição que ficou de toda essa crise, ligada à crise sanitária e também para as empresas na gestão da pós-crise? Cara, Edmundo, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Olha, a lição que ficou é a de que a gente aprendeu a confiar nas pessoas e a ter empatia, a se colocar no lugar delas e a entender que as pessoas não são um problema, elas têm um problema e a gente pode precisar ajudar a resolver. Essa é a lição que ficou para mim, né? Ter empatia. E a segunda é que a gente tem que buscar energia o tempo todo onde a gente acha que ela não existe. Porque isso não foi uma corrida de 100 metros, essa é uma maratona e a maratona não acabou ainda. Mas espero que estejamos já se aproximando do final dela, né? Que esteja bem no finalzinho para tirar uma medalha olímpica aí que merece. A sensação que eu tenho é que a tempestade já está mais para trás do que para frente. Eu vejo isso pela minha agenda nas últimas 3 semanas, que já começou a ser muito menos uma agenda de urgência e emergência, mais uma agenda de estruturados. Que bom, né? Então tem uma caminhada aí pela frente de retomada. E justamente agora que eu gostaria de falar sobre esse assunto. Dos últimos 20 anos, desde a desregulamentação lá no governo Fernando Cardoso, o Brasil vem aumentando constantemente a sua evolução do transporte aéreo, já passando da marca de 100 milhões. O que falta ainda para fazer no Brasil para a gente manter essa taxa de crescimento projetada assim que passar a pandemia? Enfrentar a questão do querosene de aviação caro do planeta. Ele é 1/3 dos nossos custos, quanto a média entre Europa, Estados Unidos e Ásia gira entre 20% e 23%. Isso significa enfrentar a política da Petrobras e a dolarização de insumos que são produzidos aqui. Segundo, enfrentar também a diferença de política tributária entre o Brasil e o resto do mundo. O tema mais gritante é o ICMS. As pessoas que acompanham o teu programa, conhecem bem a aviação, sabem que se 2 aviões da mesma Gol, da mesma Latam, encostam no aeroporto aqui em Guarulhos,
um decola para Fortaleza, outro decola para Buenos Aires. A distância é mais ou menos a mesma, abastecidos na mesma bomba, que decolar para Fortaleza paga imposto, que decolar para Buenos Aires não paga, por conta dos acordos que o Brasil tem de reciprocidade. Então, assim como nenhum voo internacional, tá certo? Então, o segundo desafio é o desafio tributário. O terceiro desafio é o desafio regulatório, né? Esse vem avançando bastante, é bom reconhecer isso. A ANAC, a SAC têm trabalhado muito para o avanço da agenda, a MP do voo simples, esses temas até agora são muito bacanas, mas esse é um desafio principalmente enfrentado do ponto de vista da judicialização. O grande problema hoje nesse campo está no excesso de judicialização que a gente vive no Brasil. Assim, situações extremamente absurdas, agora o surgimento desses sites abutres que alugam o CPF dos outros para entrar com ação contra a companhia aérea. Esses desafios, portanto, precisam ser superados. Infraestrutura está deixando de ser um problema, com o programa de concessões avançando e agora o seu avanço para os aeroportos menores, sempre é um tema presente, né? Melhoria de infraestrutura em terra e no ar, mas eu diria que essa de 2014, quando começa o programa de concessões para cá, é outra infraestrutura que a aviação, tanto quem opera como quem usa, tem à disposição. E eu creio que, equacionando esses 4 temas, a gente tem plenas condições de, mais uma década, dobrar de novo o número de passageiros. Dentre todos esses temas que foram dos 4, eu queria até começar então falando do combustível e imposto. Como é que você acredita que o poder público hoje, tanto o poder atual, que é transitório, né, os governos, mas também as agências reguladoras estão olhando para a tributação e para o combustível na aviação? Você acha que teve um andamento e ainda continua um pouco parado? Nós fizemos acordos de revisão de ICMS em praticamente todos os estados brasileiros. Esse acordo, mais vistoso, é o de São Paulo, no qual o ICMS caiu pela metade, já nesse governo, com o governador Dória, e nós tínhamos um compromisso de colocar 490 voos semanais, chegamos a 700 voos semanais. O que mostra que se você trocar tributação por produção, no fim, até o Estado lucra, porque tudo que eles deixaram de arrecadar na tarifa anterior estavam recuperando até começar a Covid. Então, eu acho que por meio dos estados isso avançou bem. Do ponto de vista da Petrobras e do Ministério da Economia, o avanço foi nenhum, praticamente até agora. É uma agenda pendente e nós temos que retomar o endereçamento dela assim que a crise ficar para trás. No momento, nós estamos em modo crise ainda, portanto, com agendas como as que eu mencionei na abertura da nossa conversa. Outro ponto que eu acho importante, você comentou brevemente, é essa questão da judicialização do setor. Muita gente não conhece as empresas que, por qualquer motivo, tentam processar a companhia aérea, sempre conseguem uma negociação, mas que explicasse qual é o impacto disso para o passageiro mesmo. Ele acha que está ganhando, mas no final das contas ele está pagando por uma coisa que ele nem usa, né? Queria que você mostrasse como que a gente mais perde do que ganha com isso. Eu posso dar um exemplo bastante claro. Qualquer um aqui, qualquer passageiro que compre um bilhete para voar de Nova York a Washington, próximo ao Natal, 20 de dezembro. Nova York costuma nevar nessa época. Se cair neve, o avião não pode decolar, é inseguro. Você é avisado, olha, nevou, a gente não pode decolar, assim que tiver liberado, você venha para o aeroporto ou aguarde. Você aguarda, decola e voa. Aqui no Brasil, quando a gente... Quase 80% dos atrasos que acontecem no Brasil, por menos que atraso, a gente tem uma pontualidade de 95%, mas quando a gente tem atrasos, quase 80% é por causa de clima, tá certo? E por que é importante isso? Porque o clima é um fator que não está sob a governabilidade das empresas aéreas. Se a gente tem um atraso porque o avião deu problema na manutenção, porque a tripulação não chegou, porque o alimento não embarcou, enfim, por qualquer problema gerenciável, é claro que nós temos que ser responsabilizados e arcar com isso. Mas quando
isso acontece por um tema que não é de nossa governança, não faz sentido nos responsabilizar. Bem, ainda assim, quando isso acontece, esses sites abutre, que a gente chama porque pescam nesse pântano judicial, que é meio complicado, chegam para um passageiro e falam, olha, você teve um problema? Tive. Então, olha, me dá o teu CPF, eu pago para você aí R$ 1.000, R$ 1.500 e eu toco a causa. E a pessoa aluga o CPF e eles acionam a empresa por quase 20, que é o limite do pequenas causas. Alguns têm negociação, outros não têm, uns acabam na justiça. O fato é que o passageiro acha que é muito bacana, porque ele pagou R$ 300, R$ 400 a passagem, ganhou 1.500, a empresa ganhou 20, e quando isso vira uma bola de neve, que acaba custando 70, 80 milhões de reais no fim do ano, acaba no preço do bilhete. Então, um grupo enorme de passageiros está pagando para um grupo pequeno de 12, 15 sites enriquecerem, tá certo? De forma incorreta, de forma equivocada e pescando nesse desalinhamento entre a legislação brasileira e a legislação internacional. Esse é um dos fatores que impede, por exemplo, os preços de continuarem nesse movimento de queda que a gente iniciou lá em 2003 com a liberdade tarifária. Lembra que naquele tempo a tarifa média era de R$ 900, chegamos a 2016, 2017 a R$ 400, né? E paramos de cair por conta desses desafios. Um ponto acho bem importante, que pouca gente sabe também, é a questão da tarifa extra por bagagem. Então, até pouco tempo atrás, as tarifas sempre tinham incluso ali você levar alguns quilos de bagagem, mesmo não utilizando. Recentemente, a ANAC aprovou uma nova norma que permite às empresas criarem tarifas sem bagagem e outras com bagagem. Queria que você explicasse a importância disso e a diferença entre você pagar por uma bagagem e não utilizar e você ter essa opção de tarifas que dão direito à bagagem ou não. É o seguinte, no modelo antigo, o que a gente percebia? Um terço dos passageiros leva bagagem, na maioria dos voos. A maioria não leva, o cara leva uma mochila junto consigo. Como você só tinha uma categoria de classe de compra, muitas vezes, você que não... Eu que viajava de São Paulo a Brasília para trabalhar de manhã e voltava, o meu bilhete estava subsidiando um pedaço do bilhete de alguém que viajou com 2 malas de 23 quilos porque foi fazer compras. Não há nenhum problema em viajar com mala e fazer compras. Mas um modelo já praticado há décadas na Europa e nos Estados Unidos separa a bagagem. Por quê? Porque só quem usa aquilo paga por aquilo. Moral da história, nós criamos, a partir daí, um conjunto imenso de novas categorias tarifárias, sem bagagem. Um monte de gente passou a viajar de maneira mais acessível. Mais de 10% dos bilhetes vendidos menos de R$ 100, mais de 50% vendidos abaixo de R$ 300. E isso teve um outro subproduto importante. Foi isso que permitiu a várias empresas que não voavam para o Brasil, low cost, começarem a voar, porque o seu modelo de negócio podia ser praticado aqui, como a Sky, a JetSmart, a Norwegian e outras, que tiveram, obviamente, suas operações interrompidas pela Covid, mas algumas já anunciam que começam a avaliar a retomada. Não sei se o pessoal conhece ou não, mas antes de começar nosso bate-papo, eu fiz uma pesquisa rápida. A tarifa no Brasil ainda continua entre as mais baratas do mundo. Eu não consegui confirmar porque teve a variação do dólar, mas uma média ainda continua entre as menores. Sim, hoje a tarifa média está em R$ 370. Se você dividir aí pelo dólar a 5,5, nós estamos, é só fazer a conta, estamos aí a uma tarifa média de 40 e poucos dólares, talvez um pouco menos. O Brasil é low cost, se você pensar em comparação com o que tem no exterior. Mesmo com todas essas nuances que tem por trás, imposto alto, tem combustível, Sim. ainda dá para trabalhar. Como é que a gente terminar a nossa conversa? Podia ser muito menos, se a gente tivesse conseguido já equacionar esses temas a que eu me referi lá no começo. Uhum. Que é importante para continuar esse avanço que você comentou, né, de tentar dobrar aí o transporte. Eu queria só encerrar com mais duas questões. A primeira, como é que você vê o futuro da aviação comercial brasileira, que tem espaço para novas companhias,
E também que tem um movimento acontecendo na Europa, Estados Unidos, de criação de novas rotas. Pegando o exemplo, a Breeze lá do David Neeleman está voando destinos que antigamente não existiam. Você acha que esse movimento pode também vir para o Brasil no futuro? Claro, mas isso está vinculado a duas questões, né? A nossa referência histórica tem que ser o que aconteceu pós-desregulamentação em 2002. De 2003 até 2016, 17, foram 13 anos de contínuo crescimento. O número de passageiros triplicou, o ticket médio caiu a menos da metade. Isso é resultado direto da elevação da capacidade de renda e consumo dos habitantes, da população. Então, é possível dobrar de novo? Eu tenho certeza que sim. Se dobrarmos de novo, temos espaço para novas empresas. E eu estou absolutamente convencido, pois a nossa experiência profissional mostra isso, que isso está vinculado à capacidade de consumo das pessoas. Portanto, nós estamos falando de política econômica. Bacana, tem todo sentido, né? A aviação ela é muito agregada à economia, né? Muito ao PIB, se sobe, a gente duplica, né? Exatamente. Então a gente depende muito de fatores fora da aviação para o crescimento da aviação comercial. O que mostra que a aviação é parte de um sistema, ela não funciona sozinha, não funciona voltada para dentro, daí a necessidade de manter esse diálogo permanente com autoridades, com o legislativo, com o executivo e com o judiciário, pois quem emite regras no Brasil, ou quem aplica regras, quem executa regras, quem julga regras, afeta a nossa operação cotidiana e afeta as relações de consumo derivadas a partir delas. Bacana, antes da gente encerrar, eu queria que você comentasse um tema que eu gosto muito que a BEAR criou, que é o Asas do Bem. Eu queria que você contasse como é que foi criada, a importância e o que já foi feito desde então para quem não conhece. A gente fala pouco dele, né, Edmundo? A gente não faz muita propaganda, mas eu creio que é um dos orgulhos que a gente tem aqui na equipe ABAR, né? Na realidade, a Asas do Bem é um programa organizado de transporte de órgãos para transplante que a gente faz gratuitamente. O transporte de órgãos não surge conosco. Ele já existia antes, o Ministério da Saúde tinha lá um programa de transportar, de fazer isso, mas isso funcionava de maneira precária, não tão organizada, não tão sistematizada. Pouco tempo depois da gente criar a BEAR, nós tivemos acesso a essa informação, organizamos um conjunto de reuniões com o Ministério da Saúde, com o DSEA e com as empresas aéreas, e nós criamos uma equipe permanentemente no CGNA, dentro do DSEA. Toda vez que a central de transplantes do Ministério localiza um órgão para ser transportado, ela entra em contato com essa equipe e imediatamente é montada uma rota que faça com que este órgão chegue ao seu destino a tempo e a hora de ser transplantado, e isso se faz gratuitamente. Por que o tempo é vital? Porque dependendo do órgão, ele entra em falência, você perde o órgão em 6 horas, 8 horas, 10 horas, dependendo de qual seja. Não é? Então, nós corremos contra o tempo e precisamos entregá-lo. No último ano, antes da crise, foram mais de 8 mil vidas salvas com isso, e mesmo agora, com a crise da Covid, nós mantivemos o programa no ar. Né? Continuamos transportando órgãos para transplante gratuitamente, e é muito bonito. De vez em quando a gente fica sabendo de algum resultado, é muito emocionante. Obrigado por perguntar. Eu que agradeço, acho super bacana a gente divulgar esse tipo de campanha. No Notícias Jato, recentemente, a gente comentou brevemente, tinha divulgado os resultados. Eu acho bacana sempre estar ressaltando a importância da aviação também para salvar vidas de forma literal, nesse caso. Né? Literal mesmo. Antes de encerrar nosso bate-papo, primeiro eu queria te agradecer por ter aceito vir conversar conosco. E queria que você deixasse um comentário final, que você avaliasse aí o que precisamos fazer na aviação, ou o que você acha que o público deve saber mais também da BA. Primeiro, para quem tem interesse nos dados da aviação, eu sempre recomendo panorama.abear.com.br, é onde a gente publica os dados sobre aviação e tem coisas ali muito interessantes para quem gosta e principalmente para os estudiosos, quem está fazendo trabalhos, quem está fazendo graduação, mestrado, doutorado. Ali você tem os dados sistematizados e acessíveis. Segundo,
esse programa é voltado muito para o público profissional, então agradecer a todos os colegas de todos os segmentos da cadeia produtiva pelo trabalho ao longo desse ano e meio. Eu creio que o fator humano, as pessoas foram a diferença, sabe? A qualidade dos times, o compromisso das pessoas, o quanto todo mundo ralou muito, foi fundamental para a gente chegar desse outro lado inteiro, lipoaspirado, mas inteiro. E, por fim, a minha confiança de que, se o Brasil já demonstrou nesses anos entre 2003 e 2016 que era possível triplicar a aviação, nós vamos demonstrar em algum momento a futuro que podemos crescer de novo e atender toda a demanda que ainda está por vir. Obrigado novamente pelo bate-papo. Eu acho super bacana esse crescimento e o trabalho que a BR tem feito nos últimos anos, que eu acho muito positivo. Tá, eu que agradeço, Edmundo. Parabéns aí pelo trabalho teu e de toda a tua equipe. E eu espero que, nossa, essas coisas só melhorem. Obrigado também aí pela qualidade da conversa, pela qualidade da entrevista. Um abraço grande. Um Tchau. abraço grande.